tá difícil de decorar. É o Bruninho. Não, mas é o diácono Bruno. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Eu corri bastante disso aqui, né, pastor? O senhor sabe, né? Mas é um motivo de muita alegria, né? Estar aqui nessa noite para trazer essa palavra introdutória para vocês, amém? Eu já peço que os irmãos abram a Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Nós vamos ler até o 24. Amém? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém pode afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tuas obras, mostra-me tua fé sem obras, e eu te demonstrarei a minha fé mediante as obras que realizas. Crês tu na existência de um só Deus? Fazeis bem, até mesmo os demônios creem e tremem de medo. Quero, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil. Ora, não foi Abraão, o nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho, Isaque, sobre o altar? Vês desta forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado com justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Observai que uma pessoa é justificada por meio de suas ações e não simplesmente por dizer que crê. Amém? Podeis assentar. Irmãos, todos nós conhecemos o conceito, né, de fé, que a grosso modo seria a confiança em algo que não vemos, mas que acreditamos ser verdadeiro, né? No entanto, Tiago, aqui nesse trecho que acabamos de ler, inspirado por Deus, ele nos ensina que a fé verdadeira não é algo apenas declarado com palavras, né? Mas algo que se reflete em nossas atitudes e em nossas ações. Eu só gostaria de abrir um parênteses aqui, né? Tiago aqui, ele não está dizendo que as obras salvam, amém? E sim que as obras, e sim que a verdadeira fé se manifesta em obras, amém? A salvação, ela é um dom de Deus, concedido por meio da fé em Jesus Cristo. E como ele bem disse aqui, a fé, ela precisa ser demonstrada com ações. E eu queria citar aqui uns exemplos, né, de fé que agradam a Deus. A obediência a Deus, aqui no próprio texto, nós vamos ver que ele citou Abraão, né, que mesmo Deus ali pedindo, né, o sacrifício de seu filho, Abraão aceitou sem questionar, né? Esse é um exemplo de fé que agrada a Deus. Um outro exemplo de fé que agrada a Deus é a confiança em Deus. Paulo, quando ele enfrentou as perseguições, né, e todo o sofrimento que ele passou, ele sempre confiou em Deus e mesmo assim ele continuou pregando a palavra e levando o evangelho, né? Esse é mais um exemplo de fé que agrada a Deus. Nós também vamos ter mais um exemplo aqui, o amor, né, e a compaixão. Jesus, quando viu, né, aquela multidão ali faminta, ele se compadeceu e multiplicou, né, os pães e os peixes ali também. Esse é mais um exemplo de fé que agrada a Deus. Temos também o perdão e a misericórdia. Jesus, quando foi crucificado, ele pediu a Deus que perdoasse, né, aqueles ali que estavam crucificando,
mesmo em meio àquilo tudo, né? E a humildade, né? A humildade, Jesus também, mais um exemplo. Jesus, ele sendo Deus, ele se humilhou, se fez homem e aceitou a cruz para salvar a humanidade, para me salvar e para te salvar, amém? E o que eu gostaria que os irmãos entendessem aqui nesta noite, né? A verdadeira fé, ela não é apenas uma questão de palavras, né? Como nós vimos aqui, não adianta só falar, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, né? Tiago, ele vai nos ensinar que nós precisamos ter atitudes, termos ações. Não adianta dizer que crê em Deus, mas eu não amar o meu irmão, não amar o próximo, né? Não adianta eu dizer que creio em Deus e não ser obediente, amém? Não adianta eu dizer que creio em Deus e não ser humilde, não adianta eu confiar em Deus, né? Até porque nós vamos ver aqui no versículo 19 que até os demônios creem em Deus. Só que tem uma diferença, né? Eles creem de uma forma intelectual, né? Eles não amam a Deus e resolveram viver em rebeldia. Nós, seres humanos, já cremos em Deus com o nosso coração. Nós amamos, respeitamos e o melhor, né? A gente pode ter uma vida com Deus, um relacionamento pessoal com Deus, né? E para concluir, eu gostaria de dizer que as obras são um fruto natural da fé verdadeira. E a fé que agrada a Deus é uma fé viva, que se expressa em obras. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.